Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Mari Coelho, especialista em metodologias, educadora e poeta, para conversarmos um pouco mais sobre como desenvolver uma metodologia eficaz. Mari, seja muito bem-vinda, uma honra tê-la conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do meu conhecimento, ensinar esse público incrível como transformar o seu conhecimento em dinheiro. Bom demais. Olha só, já quero começar te perguntando, como que foi a sua jornada, a sua trajetória empresarial? Como que você descobriu que poderia transformar a metodologia em um negócio? Essa pergunta é muito interessante. Eu sou professora de formação, eu sou educadora, e eu dei aula há 16 anos de matemática. Uau! E olha o que é incrível, né? Durante a minha trajetória, eu descobri que eu sabia ensinar. Mas o que eu percebi? A minha habilidade de ensinar, ela não tem valor. Mas quando eu transformo a minha habilidade de ensinar em algo valioso para o outro, eu consigo ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Pensa que na sala de aula é como se eu abrisse a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali dentro. Na empresa, a gente abre para tirar. Eu só mudei a seta. Então, a minha maior sacada foi entender que o meu dom e o meu talento, ele não é para mim. Ele é para o mundo. E se eu quero ganhar dinheiro com aquilo que eu sou boa, eu preciso gerar resultado para o outro. Perfeito. Então, foi isso que mudou, assim, de fato, o meu jogo. Perfeito. Mari, como que você identifica as áreas de conhecimento nas quais você é especialista e que podem ser transformadas em materiais como livros, apostilas, planners e cursos, enfim? Você fala no sentido quais pessoas que poderiam fazer isso? Isso. Pensa que o tempo todo a gente está ensinando ou aprendendo. Quando eu falo, eu estou ensinando. Quando eu escuto, eu estou aprendendo. Então, se todo momento a gente tem essa troca, concorda comigo que tudo é educação? De alguma forma vai ser. Sim. Então, se tudo é educação, os materiais didáticos, um livro, uma apostila, um curso, eles vão ser inerentes à área que você atua. Então, todas as áreas, elas são permissíveis de você ter um material. Porque de que vale o seu conhecimento se ele só está na sua cabeça? E acho que isso é legal falar também, porque a Mari, ela não só faz ali acontecer o material, mas ela também participa da metodologia em si. Então, muitas vezes a gente tem o conhecimento, a gente é especialista em alguma área, mas a gente não sabe como externalizar aquilo em um material. E você participa ativamente dessa construção, né, Mari? Fala um pouco pra gente. O que a gente faz, né? Nós somos uma empresa que a gente transforma o conhecimento das pessoas em produtos. Vou te dar um exemplo. Nós falamos uma média de 20 mil palavras por dia. Se eu for comparar com a página de um livro, ela tem aproximadamente 300 palavras. Ou seja, a cada 3 dias nós falamos um livro de 200 páginas. Daí eu pergunto para esse público incrível, você fez um livro nos últimos 3 dias? Então, a resposta normalmente é não. Por quê? Se a gente não tem um método, uma organização, tudo aquilo que a gente fala são palavras soltas que nem sempre levam alguém para algum lugar. Pensa que é como se cada um de nós fosse o Google. Tem tudo. Mas se eu não souber perguntar, eu não encontro nada. Perfeito. O trabalho que a nossa empresa realiza é criar uma linha de raciocínio lógica dentro do conhecimento das pessoas para transformar isso em um produto. E aí pode ser um livro, uma apostila, um método. O método, ele é o caminho para fazer isso. E você fez um comentário que eu achei muito interessante, que você falou assim, nossa, nós temos muito conhecimento e a gente não sabe organizar, não sabe passar. O que acontece? Aquilo que você é boa é tão fácil e tão natural para você que você não vê valor. Você fica assim, mas eu vou ensinar isso? Mas é isso mesmo que eu vou falar para as pessoas? Eu preciso ensinar isso? Essa parte já não mesmo, sabe? ela já não sabe? Será que elas não vão se sentir ofendidas de eu explicar isso? Sim. Você fala, não, mas é isso que eu preciso explicar? Sim, porque é natural para você ser boa no seu dom. Eu falo que assim, é natural ser bom no seu dom. Sim. Só que aquela pessoa que não tem o seu dom, que não tem o seu repertório, que não tem a sua experiência, ela não sabe daquilo. Pro outro é um mundo novo, e pra mim o que é óbvio pra ela vou não te dar um é exemplo nada. bem simples. Já aconteceu com você de alguém te fazer uma pergunta que pra você, assim, era muito fácil. Já, demais. E aí você respondeu, a pessoa fez assim, cara, mudou minha vida. Aí por dentro você tava assim, eu acho que a vida dela não tava muito legal não, mas obrigada. Pra mudar, Você fica até meio assim, você fica assim, será que isso mudou a vida? Porque pra você é muito fácil, pra você aquilo não é valioso. Sim. Pra você aquilo é natural, é corriqueiro, é fluido.
E acho Só que também tem a ver com a nossa própria jornada, experiência e tudo mais. Só que assim, aquilo que muitas vezes é simples pra você pode mudar a vida de alguém. Claro. Só que pra isso você precisa contar, Uhum. né? Então a gente vem com essa proposta de não apenas dar voz para as pessoas, mas mostrar que aquilo que está dentro delas tem um valor inestimável. Muito bom, muito bom. Mari, quais são os principais desafios que você enfrenta ao transformar o seu conhecimento em materiais de aprendizado e desenvolvimento? Tá. Você pergunta como empresa ou o que os clientes passam? Eu acho que você, com contato com os seus clientes mesmo. Tá. Qual que é a tua experiência em relação a isso? Acredito que, se a gente fosse pensar, a primeira coisa, as pessoas acham que elas não têm conteúdo suficiente. Cara, eu não tenho conteúdo, isso não é pra mim. Quem sou eu, brinco, né? Quem sou eu na cesta básica pra fazer um livro? Porque a gente vem de uma sociedade mesmo, que ela, de uma maneira inconsciente, talvez, ela mostra que só tem valor aquilo que é muito difícil. Então, quando Verdade. a pessoa pensa que ela, sei lá, ela vai ter que ser um escritor, ela acha que ela vai ter que passar, sei lá, um ano sabático, a vida toda tem que sangrar um pouquinho o dedo, né, pra ela poder escrever. Então, ela fala, poxa, isso não é prioridade pra mim, ninguém me conhece, enfim. A Então, minha história não tem tanto valor. a minha assim, história pra não tem tá no tanto livro. valor. Então, tem, primeiro, essa falta de... Uma autoestima, uma confiança. Seria mais uma falta de autoestima e também um sabotador, né? Porque talvez o tempo todo tá alguém querendo diminuir o outro. Isso é normal da sociedade, mas, Verdade. nossa, quem você pensa que é pra fazer isso? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa sempre teve um sonho de fazer um livro, ou fazer um curso, ou qualquer outra coisa, mas ela contou o sonho pra ela para alguém que não sabia sonhar. E ela desistiu do seu sonho porque ela compartilhou com alguém que foi e desestimulou ela. Então eu vejo que o primeiro desafio é esse, mostrar para as pessoas que tudo aquilo que elas têm vontade de fazer, elas têm capacidade. Elas podem fazer. Elas podem. A palavra coragem, ela vem do latim, coractium. É a mistura de cor com actium. Cor significa coração. Actium significa agir sobre. Então, coragem quer dizer fazer agir o que está no coração. Uau. Então, se você legal. tem vontade de fazer algo, se você tem coragem de fazer algo, é porque você tem capacidade de fazer isso. Só que, às vezes, as pessoas deixam de lado os seus sonhos. Só que, poxa, quantas coisas que você tem vontade de fazer e talvez o seu marido não tenha, porque é o seu sonho, não é o dele. Quantas coisas que você tem vontade, às vezes a sua amiga não entende, porque é o seu sonho, não é o dela. E aí a pessoa quer, a gente tem uma mania de querer andar junto, né? Quer que a pessoa sonhe igual, que ela queira igual, mas não é. Cada um tem a sua jornada e as pessoas vêm para complementar. Então, eu vejo que o primeiro desafio é mostrar que, poxa, se ela tem algo dentro dela que ela tem vontade de fazer, é porque ela tem essa capacidade. E pode estar no livro, pode estar E aí um o livro ele é material. uma ferramenta para você poder perpetuar essa mensagem. Então, acho que esse é o primeiro desafio que eu sinto assim como empresa mesmo. E foi um dos motivos que a gente começou. Porque me doía muito alguém falar assim pra mim, nossa, Mari, eu tenho vontade de fazer um livro, mas a editora tal falou pra mim que a minha história não vende. Que a minha Sim. história não é boa. Sim. E eu falava assim, deixa eu te falar, você já viu um filme que você gostou e sua amiga não? Já. Eu falei, então, mas o filme é bom ou ruim? Quem sou eu pra falar que sua história não é boa? Porque ela pode me transformar e você pode não gostar. Então, o bom e o ruim, ele é relativo. Totalmente. É muito relativo. Agora, o que a gente faz? A gente pega a essência da pessoa e a gente organiza de uma maneira para que faça sentido, seja fluido e leve alguém até um resultado. Porque se você pegou um livro para ler, você tem um objetivo ali, você tem um aprendizado. Isso é uma parte importante de falar, né? Não é só contar uma história. Não, você tem que sem levar a pessoa, propósito. você tem que levar a pessoa para um lugar. Então, o primeiro desafio é mostrar para a pessoa que existe algo valioso nela, que durante a vida toda alguém desestimulou isso e é normal. Aí o segundo ponto, que eu vejo que as pessoas passam, elas acham assim, nossa, ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar, vão rir de mim, vão tirar sarro da minha cara. Quem sou eu mesmo, né? Quem sou eu? Aí, quem sou eu nível 2, né? Não, ainda não tá bom, não, eu preciso mexer mais. Por quê? Pensa que nós somos seres em constante evolução. Sim. Aí pensa que a Mari de amanhã aprovando o que a Mari fez ontem. É difícil. Lógico que eu não vou gostar. Outra pessoa. É outra pessoa. Sim. Só que eu falei no começo, nosso talento não é nosso, é do mundo. Então, talvez pra Mari do futuro, aquilo que ela escreveu seja sem graça. Mas não é pra mim, é pra aquela pessoas pessoa. que tiveram acesso, foi realmente transformador. Foi transformador. Por exemplo, eu escrevo poesias. E eu ficava nessa, né? Ainda não tá bom, é preciosismo. Eu falei, não, eu vou publicar logo, porque não é pra mim. E aí eu lembro que um dia eu peguei uma poesia e falei, nossa, essa poesia tá ultrapassada.
Olha pra você ver. Eu falei, gente, mas a poesia não mexe, né? Como assim a poesia tá ultrapassada? Pra quem? Tá ultrapassada Pra quem? Pra minha Aham. cabeça, né? E eu lembro que no mesmo dia, essa mesma poesia que eu li, eu recebi um print de alguém que tinha meu livro e falou, Mari, eu li essa poesia hoje e mudou meu dia. É sobre isso. Então, Perfeito. daí eu falei, cara, se Perfeito. eu que escrevo poesia passo por isso, imagina a pessoa, né, que não tem essa vivência nesse mercado. Uhum. E aí eu entendi. E aí você vai pra terceira fase, que por sinal é a fase que você está. Uhum. Quando que eu faço o próximo? Exato. Porque aí É uma você, barreira que você você... viu que você, é a primeira parte, Isso. você passou a barreira que existe algo em você, você passou a barreira, não, cara, destravei isso, já fiz, tá pronto, posso colocar no mundo, alguém te deu algum feedback, ou você pegou na mão, enfim, aconteceu alguma coisa, você falou, cara, é possível. Sim. Cara, eu tenho um conteúdo infinito dentro de mim, eu quero fazer mais. Qual que vai ser o próximo? O que mais que eu vou fazer? E aí vai embora. Sim. É muito mais sobre você superar os seus limites e você entender que precisa transbordar aquele conhecimento e que é muito mais sobre o outro, não é sobre você. No fim das contas, o compartilhar conhecimento é exatamente isso, né? Não é sobre você, é sobre O conhecimento, ele é uma das únicas coisas que quando você divide, ele multiplica. Uau, muito bem. Mari, como que você garante que a sua metodologia seja acessível e compreensível para diferentes públicos ou níveis de conhecimento? Então, como que eu mantenho a minha metodologia de forma que chegue para qualquer pessoa que precise, mantendo os meus padrões e tudo mais? Nós trabalhamos com livros como se a gente fosse uma fábrica de produção e o cliente fosse a matéria-prima. Uhum. Então, quando eu uso o autor como matéria-prima, eu consigo manter o que para mim é o mais importante, a essência dele. Eu falo que excelência significa excesso de essência. Toda vez que a gente excede uma essência de alguém, a gente tem excelência no trabalho que a gente faz. Então, a minha maneira de garantir isso é pegar você como matéria-prima. Então, vai ser o seu curso, o seu áudio, o seu texto, é a sua história. Nós entramos na produção... Nós entramos na produção para quê? Para dar vida e para facilitar esse processo com a parte operacional técnica e o método para transformar o que está aqui na sua cabeça no papel. Perfeito. Uhum, perfeito. Mas é o seu conteúdo. Eu falo que a gente faz para você, não por você. Isso é muito bom. Sim. Então, essa é a diferença. E para mim, uma coisa, assim, o que tem de mais valioso é a autenticidade das pessoas. Então, se alguém te conhece e vai ler o seu livro, ela precisa ver você lá. Bom demais. Bom, a nossa conversa tá interessantíssima. Ainda tem muito mais, inclusive é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta. Volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a Mari Coelho para conversarmos sobre como desenvolver uma metodologia eficaz. Mari, a gente falava no primeiro bloco sobre qual a importância de você levar o seu conhecimento, por mais que você tenha que superar algumas barreiras internas, mas como ele é importante para o mundo de alguma forma, né? Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência específica em que a sua metodologia teve um impacto significativo na vida ou na carreira de alguém, algum profissional que talvez não acreditasse ser possível e você fez acontecer? Eu tenho, talvez, mais de 600 histórias Uau! para contar, mas eu vou contar uma especial, que é, na verdade, contar duas especiais. De uma menina de 11 anos e de uma senhora de 75 anos. É legal fazer um paralelo, legal. A de 11 anos, hoje ela está com 14, é a Malu. Ela tinha um sonho de fazer um livro, ela me conheceu, eu expliquei pra ela como que a gente faz esse livro, e eu a tratei como se ela fosse uma adulta. Sim. E foi muito engraçado, porque eles eram de outro estado, né? Quando a mãe dela me ligou, eu passei como que a gente fazia, expliquei, olha, como que a gente faz? Você quer fazer um livro? A única coisa que eu preciso é você querer, quero. Então a gente vai fazer uma reunião, eu vou organizar a estrutura do seu livro, e depois, com base nessa estrutura, você vai me gravar áudios explicando esse conteúdo. Nós vamos transcrever esse áudio, fazer um processo editorial. Eu vou enviar para você poder ler. Você vai me devolver, a gente vai fazer capa, diagramação, vai fazer todos os registros legais, jurídicos, e o seu livro vai estar pronto para ir para o mundo. A mãe dela falou assim, simples assim? Eu falei, simples assim. E o livro ficou incrível. Ela, antes do livro estar pronto, ela vendeu 10 mil cópias. Hoje ela já está com mais de 100 mil livros vendidos. E quando eu fui na cidade, né, deles, no dia do lançamento,
O pai dela veio me agradecer, porque falou que ela é uma menina muito inteligente. E ela estava passando por uma perseguição, como se fosse um bullying, porque ela era diferenciada na escola. Sim, claro. E aquilo foi um divisor de águas na vida dela, porque ela viu que o talento que ela tinha, ele podia ser usado de outra maneira. Uhum. E aquilo foi tão marcante na vida dela que hoje ela já fez 14 livros. Nossa, ela tem quantos anos? 14 anos. Fez 14 livros. Ela fez o Uau. primeiro, viu que era possível. A gente fez, acho que de uma vez mais 13, agora ela fez o 14º. Incrível. Mudou incrível. a vida dela. E a outra, 75 anos, mãe de um amigo querido, o Alexandre. Ele falou assim pra mãe dele, né? Falou assim, mãe, você vai ser escritora. Ela escreve poesias. E aí no aniversário dele ano passado, de 50 anos, a gente fez uma surpresa pra ela e a gente pegou as poesias sem ela saber e transformamos em um livro. E ele fez demais. uma homenagem no aniversário dele pra ela. E assim, todo mundo se emocionou. Nossa, é demais. Foi assim, foi incrível. Com certeza passou um filme na cabeça dela, ela nunca se Porque ela imaginou. conta, algumas poesias dela, conta assim meio que a história de vida, sabe? Então, assim, foi Incrível, incrível. muito bom. Legal, duas histórias muito bacanas. Mari, como que você equilibra a inovação e a originalidade em sua metodologia com a necessidade de fornecer resultados consistentes e confiáveis? Então, era digital, tudo muda muito rápido, tudo é muito disruptivo. Como que eu mantenho essa confiabilidade no meu resultado e tudo mais, para aquele profissional que quer produzir algum conteúdo, quer ter acesso a uma metodologia? A inovação, eu acredito que ela precisa ser constante. Eu falo que as pessoas, elas vão te copiar, mas elas não vão conseguir te acompanhar. Perfeito. Então, o tempo todo a gente tem que pensar maneiras de fazer diferente. Fazer diferente não é fazer uma coisa que não existe, mas é fazer diferente. Seja na maneira de entregar, seja na maneira de entrevistar. Então, essa inovação você tem que estar o tempo todo buscando. Só que tudo isso de uma maneira original. Então, por exemplo, quando eu pego você, que tem um conteúdo incrível, que já produz conteúdo, e a gente cria um livro do seu conhecimento, a gente está sendo inovador e original. Porque a gente está multiplicando o seu conhecimento em outras frentes. Então, se a gente fosse pensar hoje com a era da tecnologia, existe um mercado que vai muito para a inteligência artificial, né? Sim. Eu acho que a inteligência artificial, ela está aí para nos ajudar, não para nos substituir. Perfeito. Porque não tem como falar que algo criado pelo homem é mais valioso do que algo criado por Deus. Perfeito. Então, eu vejo que a tecnologia, ela vem para facilitar. Vai ser uma ferramenta que a gente vai ter para poder captar um conteúdo. Vai ser uma ferramenta de produção que vai dar mais agilidade. Vai ser uma maneira de ter uma qualidade melhor. Eu vejo mais nesse sentido. Mas, para mim, como eu falei ali no começo, a essência da pessoa tem que manter, senão não tem valor. Quais são os elementos-chave que você considera ao estruturar um curso ou uma palestra baseados no seu conhecimento? Então, a gente falou bastante dos livros, né? Mas não é só nessa metodologia. Você tem outras formas de expressar o conhecimento. Eu falo que a gente tem o brinco que é um método dos métodos. Falo que são 3 coisas e dá para explicar de uma maneira muito didática para o público. Todo mundo que está aqui, acredito que conhece o Waze. Então, a gente concorda que o Waze é uma ferramenta incrível, capaz de levar a gente para qualquer lugar do mundo. Desde que eu saiba para onde eu vou. Alimentar. Se eu não colocar o primeiro item do método, que é o destino, eu tenho uma ferramenta incrível que não vai me levar para lugar nenhum. Quanto mais específico for o meu destino, mais garantido vai ser o meu caminho e a minha rota. Pensa que as pessoas estão com um mapa na mão, querendo nos encontrar. Mas se a gente não colocar um número na casa que a gente mora, ninguém vai nos achar, porque a gente não está no mapa. Então, a primeira coisa é definir qual transformação você quer passar, o que você quer ensinar, o que você quer gerar para o outro. Com isso definido no Waze, quando você coloca lá o seu destino, ele vai te dar um caminho, não vai? Sim. O caminho é na ordem de execução, ele tem passo a passo e ele mostra o obstáculo. Se está um trânsito, ele fala, olha, vai demorar um pouco mais. Desvia a rota. Desvia a rota. E quando está chegando, ele vai mostrando que está chegando. Então, quando você vai montar um livro, um curso, uma palestra, uma apostila, você tem que gerar nesse caminho micro-resultados. Para a pessoa sentir que o tempo dela ali está valendo a pena. Eu aprendi que as pessoas não têm medo de perder dinheiro, elas têm medo de perder tempo. E por último, e o mais importante, a rota. No Waze, quando você já foi muitas vezes para o destino e já conhece o caminho, você se dá o luxo em clicar em rota, né? Para ver a melhor opção. Então, eu falo que a rota é a sua trajetória. É o que você fez para chegar até aqui, o que você faz para ter o resultado que tem e o que você faria antes com o conhecimento que tem hoje. O seu diferencial. Eu falo que a gente vende a nossa rota, mas a gente organiza ela num passo a passo, que eu chamo de caminho, rumo ao destino, para deixar aquilo palpável.
Perfeito. Então, se você tiver o destino, que é o que você quer gerar no outro, o caminho, o passo a passo para chegar até lá e a sua experiência dentro desse processo, você tem um método perfeito. Como que você lida com o desafio de manter a sua metodologia atualizada em um mundo em constante mudança? Eu trabalho muito com foco em resultado. Uhum. Então, eu tenho uma cabeça que eu falo que, assim, o método, para mim, é o mínimo necessário para gerar o máximo de resultado. Uhum. Então, eu acabei de explicar para você sobre o destino, caminho e rota. Sim. Eu uso isso há algum tempo. Mas pode ser que amanhã, mês que vem, eu perceba que talvez eu não precise de algum item ou eu adicione algum item. Uhum. Então, eu trabalho mais no sentido de o que está funcionando, o que vai gerar mais resultado para as pessoas em menos tempo. São 5 pilares que eu trabalho. Agilidade, eu sempre me preocupo em como fazer mais rápido. Uhum. E excelência, como fazer melhor. E inovação, como fazer diferente. Organização, como ser mais organizado e didático. E o útil, como ser útil. Eu chamo isso de roda A, E, I, O, U do produto. Uhum. Então, sempre eu tô olhando para isso no método. Tem alguma área curiosa que você já tenha trabalhado com algum profissional que ensinou algo inusitado? Porque talvez o telespectador tenha algum conhecimento que ele esteja pensando nesse momento. Será que isso que eu sei, isso que foi bom pra mim, que transformou a minha vida, será que é possível de transformar através de um método em conhecimento pro outro? Uhum. Tem algum caso curioso nesse sentido? A gente fez recentemente um método sobre como cuidar de um curral. Uau, muito específico. É bem específico. Sim. E assim, você pode fazer um método, um livro, um curso, uma apostila, uma palestra de qualquer tema, desde que você já tenha feito aquilo. Eu falo que o que difere um produto de um produto de resultado é criar um produto de algo que você já teve resultado. Perfeito. Então, assim, você sabe cozinhar? Você é mãe? Você teve uma gestação e teve, sei lá, um parto natural e foi tranquilo? Você sabe amamentar? Sei lá, você sabe se arrumar? Hoje, as pessoas estão muito presas aos diplomas, né? Eu não acredito, não é que o diploma ele não tenha valor, não é isso. Eu sou educadora, eu tenho 2 faculdades e uma pós-graduação. Mas o que a gente tem de mais valioso, a gente nunca precisou estudar para saber. Que é a nossa vivência, que é a nossa essência. A nossa vida. Então, assim, o que com o seu conhecimento você pode ajudar as pessoas? Sabe aquilo que as pessoas falam? Nossa, eu sabia que tinha seu dedo lá, que tinha sua cara. Eu falo que é o como. O que a gente faz é a nossa profissão. É aquilo que a gente escolheu para ganhar dinheiro, para sobreviver. Mas o como está na nossa essência. Então, a gente tem vários okês e o nosso como está em tudo que a gente faz. Escolhe um okê. O que você já conseguiu fazer e coloca o seu como ali que vai dar certo. Perfeito, perfeito. Quais são as estratégias que você usa para promover e comercializar os seus materiais de aprendizado, como livros e cursos? Como que as pessoas chegam até você, Mari? A gente tem um trabalho muito forte de indicação. Eu falo que eu comecei da minha casa do zero sem conhecer ninguém. E hoje a gente está na cidade mais próspera, né? Podemos dizer assim. Verdade. Em Alphaville, hoje com escritório próprio, já atendemos mais de 600 clientes. Pessoas incríveis, como você, em grandes nomes no mercado. Como que a gente fez isso? Fazendo um bom trabalho. A gente trabalha, faz bem feito e as pessoas acabam indicando. Hoje a gente tem o nosso site, que é o maricoelho.com. Acabo divulgando no meu Instagram, que é @falamaismari, mas eu tenho um trabalho muito forte de indicação e agora a gente está no momento que a gente está indo para outras frentes de divulgação. A gente tem um atendimento bem personalizado. Perfeito, demais. Bom, eu tô com o livro aqui, Palavras dos Céus, que eu já tenho, já li e é realmente incrível, mas eu gostaria que você falasse pra gente, Mari, como que foi a construção, o que a pessoa vai encontrar aqui. Nesse livro? Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu falei para vocês que eu fiz o site, coloquei tudo, eu já estava tendo um bom faturamento com o meu trabalho, mas eu me sentia muito perdida. Eu sentia que faltava algo. Só que mesmo me sentindo assim, eu não parei, porque eu falo que as coisas só acontecem quando a gente está em movimento. E aí eu já conhecia várias pessoas e querendo saber o que eu era boa, o que eu tinha que fazer, mesmo já fazendo isso. E eu tive um insight que eu falei assim, aqui na Terra ninguém vai me ajudar, eu vou procurar no céu. Eu dei um Google, como falar com Deus. Você colocou no Google? Eu coloquei no Google, como falar com Deus. E eu descobri que o Google não tem essa resposta. E eu comecei a buscar do meu jeito. Eu fui ler a Bíblia toda empolgada, eu vi que não é tão simples assim, né? Ler a Bíblia. Mas eu comecei a meditar, li um pouco, escrevi um pouco. E eu comecei a escrever como se fossem profecias. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu queria muito aquilo. Eu queria saber por que Deus me fez. E quando você quer algo, você quer com todo o seu coração, você precisa se permitir fluir. Então eu estava nesse momento de fluir. Por que que, né, aquilo estava acontecendo sem questionar tanto, mas me permitindo viver.
E aí, no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, Deus me contou em poesia que eu ia ser mãe da nossa filha. Uau! Aquilo foi, assim, extremamente emocionante. E eu entendi que alguma coisa estava acontecendo. Eu falei, olha, eu tô pedindo para Deus falar comigo, alguma coisa está acontecendo, eu vou me permitir fluir mais. Do dia 3 de novembro ao dia 9, eu escrevi esse livro inteiro. Tem Caramba. apenas 2 poesias desse livro que não foram escritas nesses dias. E eu falei assim, olha, alguma coisa está acontecendo, eu pedi para Deus falar comigo. Ele tá falando, deixa eu ver o que ele quer. E aí, eu falei assim, o que é isso que eu estou fazendo? E ele me deu um nome. São Palavras dos Céus. Eu falei, eu quero uma confirmação, porque talvez eu esteja louca. Sim, seja coisa da minha cabeça aqui. E aí eu fui ver o Instagram, o arroba do Instagram estava disponível. E eu falei, poxa, em pleno 2020 é um nome comum, Sim, né? sim. Eu falei, tá, o que é pra fazer com isso? Aí Deus falou assim pra mim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Eu confesso que na hora eu não entendi muito bem, mas nesse dia eu precisei formalizar o CNPJ da minha empresa, eu precisava colocar um nome. E eu Eu já coloquei tinha o um nome Palavras dos Céus. Na época eu não tinha muita experiência, eu abri um MEI, estourei um MEI em uma semana, a gente fez 3 anos ano passado, e depois de alguns meses ele me deu uma outra poesia, que chama DNA. E o que essa poesia mostra, né? A gente sabe que o ambiente que a gente vive importa, que o ambiente Demais. interfere, só que a gente tem uma essência divina, que é muito maior e mais forte do que qualquer ambiente ruim, podemos dizer assim. E aí eu entendi que em nós tem o DNA de Deus, o DNA do céu. Então, cada pessoa que, de alguma forma, a gente ajuda a trazer o conhecimento para o mundo, nós estamos trazendo as palavras dos céus para a terra. Tô sem palavras aqui, só vou ficar com as palavras dos céus, a Mari. Mari, muito obrigada por conversar com a gente. A conversa Obrigada. foi incrível, foi demais. Bom, quero agradecer inclusive aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e ao Quadro Shop, por esses quadros incríveis que embelezam ainda mais aí o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você, que é empresário. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio ou cotas de patrocínio. Como que faz isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo agora para você. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nos vemos na semana que vem. Até lá!